Esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é despertar interesse pela pesquisa a partir da experiência de alunos e professores universitários. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a presença do professor Júlio Weiner. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado. Professor Júlio Weiner, ele é graduado em arquitetura pela Faculdade de Urbanismo da USP, mas tem mestrado em comunicação e semiótica e está fazendo doutorado também em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, onde é professor. Júlio, para a gente começar um pouquinho, né, a tua linha de pesquisa é na área de documentário, documentário social, TV comunitária, mas a tua formação tem lá um pé, né, um pé na arquitetura que não é uma área, digamos, diretamente ligada, né? Como é que você explica essa tua formação assim mais heterogênea? Olha, quem olha de fora, parece tudo muito estranho, né? Mas quem olha de hoje para trás, tudo faz muito sentido. Entrei na FAO no final dos anos 70, quando a FAO era um grande caldeirão de talentos, de pensares e fazeres, né? Então, ir da FAO para cinema, né, não era uma coisa muito fora da curva. E foi nessa época, começo dos anos 80, que apareceu o vídeo e a possibilidade de fazer um cinema barato. Eu fui formado, né, vamos dizer, no fim da ditadura, em vez da ditadura me constranger, não, estimulou para puxar para a liberdade e para as questões sociais. Então, logo eu entendi que o vídeo podia trabalhar junto com as questões sociais. E daí estava com a interface com o documentário, que é a palavra contemporânea, né, para vídeo, que a gente falava nos anos 80. E a arquitetura, primeiro que tinha esse caldeirão, né, criativo, tinha muitas produtoras que saíram de lá, inclusive algumas grandes que estão por aí, né, autores conhecidos que saíram da arquitetura, como também não é tão fora da curva, no sentido de que dá uma referência para se estruturar, sabe? Eu estruturo no tempo uma mensagem audiovisual, eu estruturo uma grade de programação, eu estruturo uma fala, né? Então essa parte de estrutura, coincidentemente ou não, é uma das coisas que mais me agrada quando eu penso um vídeo ou um documentário, como se diz hoje em dia, enfim, nos últimos 20 anos. E o urbanismo também estuda o espaço público também. Bom, aí entra o lado social. Com o urbanismo, que também poderia ser geografia, talvez, da mesma maneira, eu entendo onde nós estamos, onde é que está a periferia em relação a nós, onde é que estamos nós em relação ao mundo, e aprendo a transitar nesses vários mundos, né? E daqui, por exemplo, estamos aqui perto da cidade universitária de São Paulo, daqui para uma favela é muito mais longe do que daqui para Nova York, por exemplo. Não digo a distância em milhas, mas em distância social. Então, tendo um mapa das cidades, um mapa do desenvolvimento regional, me possibilita transitar em diversas realidades, né? Daí vai a minha curiosidade de documentarista, de ir naquele lugar onde não pertenço, aquele lugar que não me formou e que está o diferente lá. E com esse diferente eu posso estabelecer uma conversa realmente produtiva e transformadora. Ou a gente acredita nessa conversa, ou cada um sai por aí defendendo o seu, e é um sai de baixo. Né? Ô Júlio, você também tem uma boa experiência, inclusive em 90, né, você recebeu uma bolsa, né, da Fulbright, uma instituição norte-americana, para pesquisar a TV comunitária, o sistema de TV comunitária nos Estados Unidos. Né? Você tem uma ligação muito forte com TV comunitária também. Como é que você define TV comunitária? Bom, então, nesse trânsito, né, entre vídeos em temas sociais, eu fui fazendo coisas e isso chegou aos olhos de um professor americano, o professor George Stoney, muitíssimo respeitado nos Estados Unidos, faleceu faz 2 anos, faleceu idoso, já 96 anos, e vindo para o Brasil, e ele estava voltando para o Brasil, quis conversar, ficamos, enfim, muito amigos, até a sua morte. E no contato com ele era chamado o pai das TVs comunitárias dos Estados Unidos, e ele um documentarista. Como é que essas coisas se entrelaçam, né? O documentário pode ser percebido como uma apropriação contínua dos fazeres pela comunidade, que primeiro está na frente da tela, é um objeto, né? E cada vez mais vai assumindo papéis em relação ao fazer audiovisual. Então, antes os vídeos eram sobre comunidades, índios, esquimós, que seja, né? Depois, os vídeos passaram a ser feitos
com as comunidades, elas já com processos de participação maior, né? E finalmente pelas comunidades. Num processo também que a indústria contribuiu, né? As câmeras se proliferaram, e a alfabetização visual foi cada vez mais também difundido. Né? Ainda que a nossa população seja muito alfabetizada em ler audiovisual, nossa televisão é um mosaico fantástico, nossa, não qualquer uma, né? E que o espectador entende, decodifica e percebe, isso é futebol, isso é propaganda, isso é noticiário, isso é entretenimento, agora é para dar risada. Isso não é óbvio. Foi anos para construir essa lógica, né? Então, nosso espectador sabe ler o audiovisual muito, mas não foi ensinado a produzir o audiovisual. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu andei pesquisando isso esse mês, existem sistemas de TVs comunitárias, que é uma lei, em comunidades de 1.000 pessoas, a mais ou menos 3.000, a lista estava 3.200 alguma coisa, até comunidades de 400.000 pessoas. Então, para eles, ter uma TV comunitária no seu bairro ou na sua pequena cidade é que nem para nós ter um grupo de samba. Brota, é natural, é fácil. É um processo normal, democrático, enfim. É fácil para eles. Como, né? E a questão técnica de se fazer fazer um vídeo, por exemplo? Você acha que hoje está mais fácil por causa das câmeras, dos equipamentos? Tem algum talento nisso também? Ou qualquer um pode fazer? É um pouco disso tudo. Item por item, né? Está mais fácil porque as ferramentas estão mais disponíveis. Mas isso também é um engano, porque as pessoas, em vez de planejarem, um pouco que delega. Não, depois a gente filma, depois a gente edita, e na hora de editar você tem um material enorme que simplesmente não cola. Né? Então, se está mais fácil o acesso à ferramenta, precisamos incentivar o planejamento, senão você vai chegar na ponta e não vai entregar, ou vai entregar um material insatisfatório. Né? Talento, sim, eu acho que é como qualquer linguagem, todos podem aprender. Alguns podem ter um talento natural e imediato, e eu já tive chance de dar curso em periferia de São Paulo, na Zona Leste, há 20 anos atrás. E, nossa, esse menino é um ótimo câmera, um garoto simples, muito simples, né? Talento é natural. Então, tem o processo educativo, né? E também tem um talento natural, como música, como corpo, balé, como qualquer linguagem, né? É como isso. Ô Júlio, você também tem participação em outras entidades, instituições, aqui mesmo no canal universitário, você faz parte da diretoria, na Associação Brasileira de Televisão Universitária também, e na Associação Brasileira, na Associação Internacional de Cinema, né? Academia Internacional de Cinema. Academia Internacional de Cinema. Isso e outras mais que, enfim, né? Aqui, você fez parte da BVP também, né? No começo. Você tem uma certa militância nessa... a BVP era o órgão de classe que nós, produtores de vídeos, essa palavra antiga, vídeo, né? Com preocupação social, nós nos reuníamos numa época em que o acesso de equipamento era muito precário. E o desejo de conversar e de trocar era muito grande. Então tinha essa organização nacional que onde as pessoas se encontravam uma vez por ano, aliás, era latino-americana, com vínculos com o mundo todo, né? Apoio de países europeus e Canadá, Estados Unidos, né? Então foi um momento de minha formação, né? Eu falo com muito orgulho, eu vejo a BVP esquecida, mas em alguns circuitos acadêmicos, mas se transforma dormente, porque a ideia de usar um audiovisual para transformação social é algo muito presente, né? As possibilidades do audiovisual para mudar a sociedade é uma coisa que nos move, né? E essa possibilidade de mudança e movimentação do social pelo audiovisual se dá não somente pelo fazer do audiovisual, mas também pela exibição? Tem N maneiras, né? Então, fala um pouquinho dessas maneiras que o audiovisual pode interferir. Nós falamos agora há pouco, assim, ao ter a população dona da sua imagem, sendo capaz de produzir suas mensagens e tendo acesso à veiculação em TVs comunitárias realmente geridas por elas, né? Você tem uma democratização. Então isso é uma forma, né, de democratizar um saber que estava restrito a um corpo técnico ou acadêmico muito limitado, técnico sobretudo, né? Mas um filme bem feito muda a sociedade. Os filmes do Eisenstein pretendiam mudar a sociedade e mudaram dentro do seu âmbito, né? Uma sociedade não vai mudar por causa de um filme, mas um filme pode ser
parte de uma mudança e explicitar essa mudança muito claramente, né? Então pode ser assistindo filmes, pode ser fazendo filmes, pode ser tomando parte em equipes, pode ser entendendo um filme criticamente, não só o que ele diz, né, entre aspas, mas as entrelinhas, as implicações éticas de seu fazer, né? E as pessoas estão aquecidas em relação a isso. As pessoas percebem isso, mas não dão palavras ainda. Então, por isso que é importante conversar. Conversar sobre um filme, conversar sobre uma televisão, conversar sobre um autor, sobre um fotógrafo, né? Essa conversa dá uma materializa. A discussão, né? A discussão, né? Ela acaba, enfim, elucidando diversas questões que a gente normalmente... Lá, mas a gente não dá nome. De repente alguém dá nome. Isso é também a razão de ser da academia. Ela dá nomes para coisas, né? Que as pessoas sentem, incomoda, alguém dá um nome e conceitua. Fala, ufa, que legal. Né? E aí começa a se falar a mesma língua, né? Pois é, então não queremos aquilo. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, tentar dar um exemplo rápido, porque isso aqui é complexa, né? O off no documentário. Eu vejo para os meus alunos que está meio banido o off no documentário, porque é a voz de Deus, é a voz autoritária, que sabe tudo, que está em todo lugar, né? Essa é uma crítica, né, pertinente, mas que no Brasil teve uma data muito precisa, um autor muito bom, que a gente respeita muito, o Jean-Claude Bernardet, que escreveu no livro Cineastas Mais do Povo, referência a um filme que aliás é muito bom, e que nem usa tanto esse recurso, mas ele usou o filme como exemplo, essa crítica que estava no ar, né? Então a gente dá nome e a gente vê, dando nome, também pode superar esses pequenos traumas, essas recusas, esses impedimentos, que, não, veja bem, essa crítica existiu, refere-se a isso que nós estamos falando, mas veja bem, pode ser assim, pode ser assado, não precisa ser uma recusa à voz em off como um todo. Sim. Então o papel da academia é trazer à tona. Eu, pessoalmente, penso muito bem na linha da história. Então você se vê, enxerga, elimina mitos, né, desperta curiosidade. Esse ponto aqui é uma bola quicando na área, que ninguém está olhando, explorando, pode dar coisas muito interessantes. Perfeito. Sobre esse importante papel da academia na análise dos seus objetos de pesquisa, como o documentário, por exemplo, que a gente vai continuar o nosso papo no segundo bloco do Conexão Universitária. A gente volta já já. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do Conexão Universitária, uma produção do canal Universitário de São Paulo. Nós hoje estamos entrevistando o professor Júlio Weiner, que é o diretor-geral da TV PUC de São Paulo, professor da PUC de São Paulo e pesquisador na área de TV comunitária e documentário. Júlio, a gente estava conversando no bloco anterior a respeito da importância que a academia tem em analisar, em destrinchar o seu objeto de pesquisa, pode ser um documentário, e chegar a algumas conclusões para que haja, digamos assim, um aprimoramento dos conceitos e tudo mais, né? Fala um pouquinho do teu doutorado, né? E o que você está desenvolvendo, a pesquisa que você está desenvolvendo e o que isso é importante para você. Olha, Daniel, você falou agora há pouco, né, no bloco anterior, um pouco das minhas atividades, né? Eu não tenho especial orgulho de uma ou de outra, ou pela quantidade. Meu grande esforço é de dar coerência a tudo que eu faço, né? Não ser um picado de coisa aqui e ali, né? E eu me enxergo muito como um educador audiovisual, né? Isso teve essa expressão há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Hoje. E meu doutorado, né, eu entendo que é uma oportunidade de pesquisa. A gente investigar o que está se falando por aí, e mergulhar, e ir fundo, e aprender também a escrever, porque ao a gente lê tantas pessoas como a gente lê ao fazer um doutorado, né, você chega mais próximo da tua escrita, da tua palavra, né? Fica mais solto para ser bom naquilo que você é, né? E um pouco transitar nas regras da academia, que também não são poucas, né? Temos que respeitar esse campo que a gente está entrando, né? Então, eu acho que a minha pesquisa de doutorado, que eu escolhi o tema é a entrevista no documentário. É uma forma de eu estar em duas áreas que para mim são muito caras. É o jornalismo, onde eu dou aula, na PUC de São Paulo, e o documentário, onde eu pratico, estudo e também dou aula, sobretudo no âmbito da Academia de Cinema.
Então, acho que é uma forma também de onde a questão do outro está colocada. Né? Então, falava também de como é importante a gente transitar no universo do outro. Na verdade, as grandes cidades como a nossa, como São Paulo pelo menos, né, e outros também estão crescendo, cada vez mais guetos, né, que não se conversam, e a política vira uma disputa desses guetos de uma forma ou de outra, né, e os discursos, muitas vezes socializantes, não correspondem a uma prática de compartilhamento, de perspectiva comum, de fato. Né? Então, acho que na entrevista essas coisas do outro aparecem. E também é um campo profundamente humano, né? Tem história do humano. Tem a mediação de uma máquina, tem o microfone que faz barulho, né? Mas o tempo, né? O tempo da conversa, os silêncios, os atos falhos, né? Os olhares, são muito significativos. E a entrevista no documentário é um pouquinho, talvez, diferente, né, da entrevista do dia a dia, do hard news, do jornalismo, né? Ela tem, parece que, digamos, ela procura ouvir mais, né? Tem um pouco mais de tempo também para se ouvir, né? Tem o tempo do silêncio, que a televisão não dá esse tempo. O tempo do silêncio. Né? Então, tudo que não pode ter na televisão é o silêncio. Daí teve esse autor brasileiro, que é um cara fantástico, Eduardo Coutinho, que foi até o limite da entrevista, até a não entrevista, até a música no lugar da entrevista, né? E também que é um cara que me toca muito, né? Somos talvez muito sensíveis à obra dele, né? Então ele permite, temos aqui no Brasil esse saber, né? Essa experiência, né? Então eu acho que é um campo muito rico, né? E mesmo no jornalismo precisa se contaminar mais desses procedimentos do documentário, e documentário se encantar com a difusão que alcança o jornalismo. Não sou pró-documentário, contra o jornalismo, que é um discurso muito fácil de fazer. Eu acho que o público que o jornalismo consegue é uma coisa muito invejável, muito bacana. Né? Então, mais um campo para essas duas áreas se aprenderem umas com as outras. São linguagens próximas, né? Mas com públicos diferentes, não é isso? Olha, são também públicos que se misturam, né? Eu vejo documentários, eu vejo filmes dos meus alunos, que são peças de não ficção, vejo... Telejornal, chego em casa, boto a tela própria, vejo futebol, vejo telejornal. Então, não são só... São os públicos que se contaminam, né? Vejo internet, no meio do dia, clico uma coisa engraçadinha, ou uma coisa assim, uma coisa assada. Então, nós todos estamos expostos a todos esses públicos, né? E acho que talvez o documentário seja um espaço que mais possibilite linguagens, né? Por ser um público mais reduzido, você pode experimentar mais, pode brincar mais com os papéis. Os papéis não são tão delimitados como na TV, por exemplo. Você espera algo fora da curva na TV. Até o Amir Labak, né, que é o organizador do É Tudo Verdade, já um dos principais eventos sobre documentário aqui de São Paulo, né? Ele diz assim que basta dizer que é um documentário e aquilo passa a ser um documentário. Né? Então, digamos, é uma linguagem bastante aberta, criatividade. Você chamou de documentário, é documentário. Por ser muito aberta, também exige mais do espectador. Ele que vai fazer associações, testar hipóteses, vai se permitir não entender um pouquinho também, não precisa ser tudo literal, claro, como a televisão. Então essa ambiguidade, né, que o autor pode transitar, às vezes dá certo e comunica, às vezes dá meio certo, comunica um pouco, às vezes não dá certo, ele esconde, ou publica assim mesmo, ou os grandes autores também têm obras menos boas, e claro, nem sempre a última obra é mais elaborada, né, tem íris e víris e químicas, né? Júlio, nesse mundo de hiperexposição que a gente está vivendo hoje, principalmente por meio da internet, né, da web, o YouTube, né, claro que não é uma ferramenta como um vídeo convencional, muito menos como uma televisão, mas é um local onde as pessoas podem postar suas produções, etc. e tal. Ele não acaba tendo um pouco esse papel hoje de uma grande TV democrática, comunitária? Quer dizer, o YouTube não acabou atendendo essas demandas reprimidas da sociedade? Sim. Hoje em dia qualquer um pode fazer. A câmera está no seu bolso, uma câmera celular. Você pode publicar e, se for interessante, bom, engraçado, vai ser muito visto, senão não vai ser visto, né? Então, sim, né? O que coloca novas questões para a entrevista no documentário, né? Quer dizer,
falar, perguntar, ouvir resposta, que já foi uma grande conquista nos anos 60, quando o cinema passou a contar com som direto. Então, a entrevista no documentário começa nos anos 60, ontem ainda, né? E fazer bem feitinho era um grande feito. Hoje em dia qualquer um faz em qualquer lugar. Bem feito, em qualquer lugar, e posta em qualquer momento. E a pessoa pode assistir em qualquer momento também, né? Não tem mais o horário para assistir, ela pode assistir de madrugada, de manhã, enfim. Ô Júlio, mas também tem muita porcaria, né, no YouTube, né? Não há necessidade que as pessoas, você por ser um educador audiovisual, que as pessoas também criam um senso crítico daquilo que realmente traz algum significado maior e daquilo que nem tanto, não é tão... E você falou bem, Daniel, as pessoas têm que criar o senso crítico. Que ninguém faça isso por as pessoas, que as pessoas criem senso crítico. Mas não há necessidade de haver uma alfabetização audiovisual nesse sentido? Está ocorrendo, né? Ela corre em paralelo, quer dizer, a hora que a gente oferece cursos e as pessoas vão, como por exemplo, né, no âmbito privado, que a gente faz isso na Academia de Cinema, então as pessoas estão querendo mais, mas não precisa fazer um curso, basta ver e sai no jornal e discute na rua e o jornal repercute, as pessoas vão fazendo um senso próprio das mensagens que elas estão sendo bombardeadas, né? A questão que eu fiz é assim, que essa seleção seja feita por cada um no âmbito do contemporâneo, na chave da tolerância, da compreensão do outro, senão fica... Se alguém fizer por nós, é censura. Se você não for móvel, se você não estiver pronto para mudar os conceitos, se eu, Júlio, não estiver pronto para mudar os meus conceitos, eu morri. Eu sou uma pedra num canto. E cada um seja o seu próprio gatekeeper, né? E nós juntos, em comunhão, acertando que, gente, não dá, né, meu? Isso aqui, não dá, sabe? Não dá, não cabe, né? Na base do bom senso, mas não precisa de uma polícia, não precisa de uma... Espero que não precisa nem de um poder judiciário para dizer não. Assim como as pessoas não saem peladas na rua, porque não cabe, e se isso era possível há 200 anos atrás, não cabe. Então, acho que eu acredito nesse senso coletivo que vai se construindo, ainda que existam pontos fora da curva e que nos incomodem muito. Ô, Júlio, considerando aqui que a gente está sendo assistido aí pelos alunos de graduação, né, assim esperamos, né, porque esse é um dos públicos que a gente tem interesse de atingir, qual é a dica que você dá como um homem que vem, né, da produção de documentário, que depois foi para a academia e continua estudando, para aquele jovem que gosta de vídeo, gosta de documentário, né, que gosta de jornalismo, que quer arrumar algum caminho para estudar mais, para pesquisar mais um determinado tema, que dicas que você dá para um jovem com esse perfil? Olha, assisti tudo, mas indexando é uma palavra difícil, sofisticada, mas no fundo é pensando o que acha. Isso aqui, né? Se possível, né? Puxa, isso aqui que eu gostei mesmo. Guarda o link do YouTube, ou guarda o nome do filme, né? E formando, né? Vendo, assistindo, como é que ele sabe que ele fez isso? Né? E percebendo o que te encanta, né, fazer. Gostei muito da entrevista, gostei muito daquela câmera bacana, e distinguindo, né, os momentos de um filme, de um vídeo, de um documentário, para se aprofundar. E lendo, não precisa ler muita coisa, você 2 ou 3 livros, bem lidos. Quais livros que você sugere? Olha, de cara, tem um livro de um autor muito importante, Bill Nichols, Introdução ao Documentário. Apesar desse nome Introdução, é um livro acessível e muito bom. E fácil de entender, gostoso, muito bom. O Espelho Partido, do Darim. E também documentário brasileiro da Consuelo Lins e Cláudia Mesquita. Isso aí, é um bom... São 3 livros fáceis, compra na esquina, estão à venda, não estão esgotados, né? Eu, como te falei, eu gosto muito de entender pela chave da história. Então eu gosto de ver filme mudo, gosto de ver coisas antigas, porque eu indexo, nos anos 20, olha como no pós-guerra, olha, né? E por aí eu me estruturo, mas você, espectador, vai ter a sua maneira de estruturar. Tem gente que transita bem no pensamento filosófico, tem gente que transita bem no ritmo das imagens, e aí o brasileiro é muito bom nisso, pela coisa musical. Cada um vai fazer o seu caminho. Júlio, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa,
né? E dizer a você, espectador, que se você se interessou pelo tema desse programa ou pela pesquisa do professor Júlio Weiner, manda um e-mail para a gente no cnu@cnu.org.br. A gente vai ter o maior prazer de ler e encaminhar ao professor Júlio Weiner também, mais alguma dúvida, pergunta que você tenha a respeito do tema da pesquisa dele. E a partir do que você sugerir também, incorporar ao nosso programa aqui também, tá bom? Júlio, mais uma vez, então, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. E até a próxima edição do Conexão Universitária.